Bom dia, alunos do nono ano. Essa é a nossa aula de devolutiva. Eu vou explicar e responder as questões da nossa avaliação de inglês. A primeira questão era sobre so e neither, né? Que são aquelas expressões que a gente utiliza para concordar na negativa ou na afirmativa, tá? Então, aqui a frase é neither do I. Quer dizer que eu estou concordando com uma frase na negativa, então eu tenho que achar uma frase que está na negativa, tá? E que esteja com don't, porque eu estou usando o auxiliar do, tá? Então, do mesmo jeito que eu respondo, é o jeito que eu falei antes, tá bom? Então, I don't like to play soccer. É a resposta correta, né? Que a outra frase é I am not com o verbo to be, que não pode ser, e as outras duas frases não estão na negativa. Leia o texto e encontre 3 meios de transporte. Essa aqui tava fácil demais, né? Então, olha só, na primeira opção, amazing não é um meio de transporte. Na segunda opção, só tem o bus, que é meio de transporte. E na terceira opção, home, não é meio de transporte, né? É lar. Então, a resposta correta é bus, bike and car. Aqui, ela escolha a frase que significa uma obrigação. A gente estudou o verbo have to, né? Eu tenho que, tá? Então, eu tenho aí I don't like to clean my bedroom. Eu não gosto de limpar meu quarto. And my mother can. O verbo can é pode, né? Não expressa uma obrigação. E a segunda frase é eu não gosto de limpar o meu quarto, mas minha mãe está muito brava e eu tenho que. I have to do it every day. Eu tenho que fazer isso todo dia, tá? Então, essa é a frase que expressa uma obrigação. Escolha a frase que está falando sobre obrigação. Então, a gente tem que achar aí novamente uma frase com o have to. I didn't like the new Adam Sandler movie. Eu não gostei. Peter is studying English now. Peter está estudando inglês agora. I can't play. Eu não posso jogar. E a última, né? The students have to do the homework every day. Os estudantes têm que fazer as tarefas todos os dias. Podia, né? Escolha a melhor opção para completar a frase abaixo. Aqui novamente ainda sobre o verbo have. Lembrando que existe uma regrinha, né? Quando você tem as pessoas he, she, it, o verbo não vai ficar have, ele vai ficar has, tá? Então tem que saber combinar. Aqui no caso eu tenho you, então o verbo vai continuar have, tá bom? E eu tenho que colocar o to para dar esse sentido aí de obrigação, tá? Então, acorde, está na hora de ir para a escola, você tem que estar pronto em 5 minutos, tá? Então, have to. Aqui é aquele início da unidade 2, né, que a gente aprendeu aí meios de comunicação. Então, a gente tinha que dar uma lida aí nesse envelope e achar qual é a rua que mora essa pessoa, tá? E a palavra rua em inglês é street, tá bom? Então, tá na segunda linha aí, ó. Chestnut Street, tá? Então, a resposta correta é a terceira opção, tá certo? Acho que confundiu um pouco, né, esse número 3 aí, porque ali em cima também tem o 3, mas aí é só o número, né, da casa, então tinha que achar o nome da rua. Aqui ainda falando sobre os meios de comunicação, vocês têm aí essa propaganda, né, com a pessoa segurando esses selos, né, que a gente aprendeu na apostila, que é stamps, que no caso também significa carimbo,
tá? Escolha a frase correta de acordo com a comunicação atual. Bom, aqui é uma pergunta mais assim da realidade, né? Um pouco a ver com a apostila. Então, na primeira opção está escrito que crianças e adolescentes não usam a mídia social. A segunda opção está escrito que a comunicação cara a cara não é importante. E a terceira opção está escrito que crianças e adolescentes se comunicam com seus amigos mais eletronicamente do que pessoalmente, né? Então essa é a resposta correta, porque hoje em dia, né, usa bastante aí a internet para comunicação. E aqui a gente tem o present perfect, que a gente aprendeu aí na apostila. Aqui para vocês acharem a resposta, era só vocês pegarem a tabela que tem aí na apostila de vocês, na última página da parte de inglês, que tem lá nessa tabela, né, o presente, o passado e o present perfect. Então, play fica played, todas as opções são iguais, menos a última que está escrito com i. E do fica done, tá bom? E go fica gone, tá certo? Então, a resposta correta é a primeira, played, done e gone. Coloca as frases na forma negativa, né? Então, a gente aprendeu aí o verbo have, aquele da obrigação, né? Que ele fica hasn't ou haven't, tá? Então, she has, tem que ficar she hasn't. E Meg and Peter have, tem que ficar haven't, tá bom? Então, a primeira opção não é, porque tá o verbo is. A segunda opção também não é, porque não tá hasn't, está haven't, tá? Então, só pode ser as duas últimas. E Megan and Peter haven't been. Tá igual, né? Megan and Peter haven't been to the park. Então, qual é a diferença, né? A diferença é que aqui no início, né? She hasn't gone e she hasn't go. Como a gente está aprendendo present perfect e a frase em cima é she has gone, tá? Então, a resposta correta é a terceira opção. Espero que vocês tenham entendido. Até mais. Bye, bye.